Isso aí, pessoal, boa noite. Começamos a nossa gravação. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos trabalhar a introdução desse texto do Cortella, a Escola e o Conhecimento, fundamentos epistemológicos e políticos. Nós não veremos nada sobre a escola, sobre os fundamentos epistemológicos e políticos do conhecimento. Nosso assunto é completamente diverso. É curioso que isso seja tratado na introdução do texto, de um texto com esse nome, né? Mas, por outro lado, isso não deixa de ser um bom ponto de partida. Esse é o nosso ponto de partida, né? É preciso saber que tipo é esse de ser que interage com outros da mesma espécie de acordo com determinados critérios, né? Determinadas balizas, parâmetros, medidas, normas, regras, etc. Por que a gente faz isso? Porque é preciso ter claro em que medida nós deixamos de ser animais, seres da natureza, e passamos a criar uma nova natureza, uma natureza humana, digamos assim. Sendo uma criação, essa natureza tem caráter histórico e não natural. A natureza não faz história, a natureza segue leis. A natureza é mecânica. Já o humano, por criar sua própria natureza, ele faz história, ou seja, ele se autodetermina. Eu estou puxando aqui um bocado das cenas que ainda estão por vir, a título de, digamos assim, uma sinopse do que vos espera. Vamos lá. Eu não vou ficar lendo o texto. Eventualmente, eu paro para ler alguma coisa mais central, mais importante, mas eu pressuponho que vocês já tenham lido o texto. Isso vai fazer com que a nossa aula renda mais. O que eu vou puxar aqui são algumas coisas mais importantes e outras que eu vou tirar das entrelinhas, que não estão ditas ou estão só sugeridas. Aqui, nesse primeiro parágrafo, o Cortella está se perguntando pelo conceito, pela definição, ou se quiser assim, pela essência. É por isso que ele está dizendo das definições que procuraram a essencialidade, a essência, né? Essencialidade, que isso parece um preciosismo, da natureza humana. O termo natureza aqui não tem a ver com meio ambiente, né? Evidentemente. Não tem a ver com a materialidade, né? Não tem a ver com a biologia, etc. Aqui, natureza tem o significado de essência. Então, a essencialidade da natureza é mais que um preciosismo, é uma redundância. Estamos procurando saber ou captar o que seria a essência humana. Ou, o que é a essência? O conjunto de atributos fundamentais para que a gente tenha aqui um
ser humano. Quais são esses atributos fundamentais ou essenciais? Por exemplo, se o sujeito é branco, ou é negro, ou é azul, amarelo, cinza, verde, nada disso constitui um atributo fundamental. Se ele é gordo, é magro, é alto, baixinho, também não. Né? Se ele é bípede, ou se ele não tem pernas, também não. Há seres humanos que nascem com algum defeito, fisionomia, e nem por isso deixam de ser humanos. Né? Então tá. Se ter boca, nariz, olhos, pernas, braços, ser branco, ser negro, ser alto, baixinho, nada disso constitui atributos essenciais que constituem isso que a gente quer saber o que é o ser humano. Então, quais são esses atributos? São atributos comuns a aquele que é branco, ao negro, ao baixinho, ao alto, ao gordo, ao magro, ao homem, à mulher, à criança, ao velho, ao Manuelzinho do armazém, ao Adolf Hitler da Alemanha, suponho que ele fosse humano, né? Pode ser que ele esteja errado, né? Mas o que ele seria? Bom, isso não vem ao caso. Queremos saber o que é isso que é comum a todos nós, sendo que nós, enquanto indivíduos, somos muito diferentes uns dos outros, mas tem algo que é comum e que faz com que reconheçamos outro indivíduo como um indivíduo humano como nós. Não é? Então, esses atributos fundamentais, essa essência, não só constitui aquilo que é o ser, o indivíduo, mas também permite a identificação, o conhecimento. Certo? Nós estamos falando aqui de ontologia. Isso aqui é uma questão ontológica. Falamos na aula anterior, ontologia é a primeira área da filosofia, a mais fundamental, e também de qualquer ciência. Né? É aquela que busca, né, assentar as bases, e é disso que nós estamos falando. Né? Não só daquilo que constitui o que é, mas também que permite saber o que é. Isso aqui não é erudição inútil, isso aqui é uma questão de sobrevivência. Bom, então, vamos lá. O Cortella aqui aponta 3 tentativas de conceituar o que seria o humano. Ele começa pela mais clássica e entranhada no senso comum, de Aristóteles: o homem é um animal racional. Aristóteles foi quem inventou essa categorização por gênero e espécie que nós temos até hoje na biologia. Vejam, ele é do gênero animal, e aquilo que é específico, a espécie, é a racionalidade. Nós vamos ver lá para frente que essa definição, ela não só é insuficiente, mas contém aí um problema a de relacionar a racionalidade à animalidade. De algum modo, ela sugere que a razão seja natural, né? E que haja naturalmente animais dotados de razão. A natureza não produz razão. Nós produzimos ou descobrimos. Como isso veio a acontecer? Bom,
nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Vamos lá, então. Aristóteles, no século IV a.C., definiu o homem como um animal racional, mas também definiu o homem como um animal social. Ele usou um termo que é muito mal compreendido e traduzido, zoom politikon, entendido como animal político. O problema de traduzir zoom politikon por animal político é que nós somos levados a pensar que o homem não só é naturalmente político, mas a política tal como nós temos hoje nos define. Né? Sendo que a política na Grécia Antiga era muito distinta dessa de hoje. Eventualmente nós voltamos a falar disso, mas esse não é um tema central. Nós podemos sempre falar das coisas quando vocês quiserem. Então, essa ideia do homem como um animal político é uma das formas pelas quais o Aristóteles define o homem. Há outras. Né? Essa aí é a que, digamos assim, pegou. Né? A racionalidade como o atributo fundamental para distinguir um homem de um gato. Acontece que a razão não só não é natural, apesar de que ela eventualmente define o que é o homem, mas quando a gente olha, né, a capa, as manchetes dos jornais, a gente é levado a pensar que a racionalidade não anda dando muitas caras por aí hoje. Bom, mas isso não vem ao caso. Vamos lá. Antes de Aristóteles, Platão havia dito, isso aqui quem conta é um historiador romano, greco-romano, Diógenes Laércio, uma das principais fontes sobre a filosofia antiga que chegou até nós. Um livro dele chamado Vidas e Obras dos Filósofos Ilustres. Eu tenho ela em algum canto, por aí vocês encontram em PDF, edição da Universidade de Brasília. É um livro mais do que clássico, é um livro divertido e fundamental. Bom, Diógenes Laércio conta que Platão estava na praça pública, a Ágora, tomando uma cervejinha com os amigos. E um deles vira e fala para ele: Platão, você que é um cara tão sábio, né? Tão conhecedor das coisas e tudo, diz aí, o que é o homem? O Platão, ele não levava o trabalho para a mesa do bar. Então, assim, soltou essa, talvez não de muita boa vontade. Então, isso aqui não se encontra em nenhum livro do Platão, pelo menos eu nunca vi. Pode ser que até haja, e eu que não li. Mas é uma definição, assim, bastante excêntrica. O homem é um bípede sem penas, um bípede impune. Muito curioso, né? Havia entre os amigos do Platão um mendigo. Os mendigos eram muito respeitados na Grécia, porque, bom, nesse caso ele era um louco, e os loucos eram vistos como porta-vozes dos deuses. As loucuras que eles falavam eram vistas como oráculos, mensagens que havia de se decifrar e tal. Então, não só era respeitado, como era amigo do Platão, que era um aristocrata. Esse cara era também chamado Diógenes, só que esse era o Diógenes do barril, morava num barril na praça. O Diógenes, ouvindo isso aqui, saiu correndo, foi num galinheiro, arrancou as penas de uma galinha e levou a galinha para a mesa, colocou lá no meio de todo mundo e falou: eis aí o homem de Platão. Bom, vejam, aqui nós temos também um gênero, e aqui o que é específico do gênero,
apesar de que, né, Platão não chegou a sistematizar o conhecimento, né, as definições por meio de gênero e espécie, como Aristóteles fez. Platão era o professor de Aristóteles. E o que nós estamos vendo aí é que a definição do Aristóteles parece um bocado mais avançada do que essa. Né? Não parece ser muito satisfatório dizer, né, que o homem é um bípede implume. Os macacos também não têm penas. Né? Eu não sei se eles chegam a ser bípedes, mas eu também não conheço todas as espécies de símios, então, afinal de contas, o que eu conheço? Quase porra nenhuma. Vamos lá, eu sou um bruto de um ignorante. E, bom, por fim, o Cortella cita aqui aquele poeta reacionário, anarquista, capitalista e racionalista, o Fernando de muitas pessoas, o esquizofrênico. Podia ser poeta, eu só não sei se era um grande poeta, mas não vem ao caso. O fato é que o Fernando Pessoa disse aí, agora eu não sei se é o Fernando Pessoa que estava querendo fazer hora com a nossa cara, ou se é o Cortella que está querendo fazer hora com a nossa cara, ou sei lá, às vezes o Cortella é fã do Fernando Pessoa e, bom, além de ser um pimpão, o Cortella pode ser um bobo e não percebeu o seguinte, que essa definição, ela é qualquer coisa menos tecnicamente bem precisa, como ele diz aqui. O homem é um cadáver adiado. Qual que é o problema disso aqui? Se cadáver adiado significa que ele é um futuro defunto, não é? E os animais também morrem futuramente, né? Então, de algum modo, o termo cadáver adiado não se aplica aos animais, porque isso aqui, segundo Pessoa, define o homem, ou seja, distingue o homem do resto da natureza. É aquilo que seria o específico. O problema é o seguinte, se ser um futuro cadáver se aplica aos animais, mas isso não pode ser traduzido como um cadáver adiado, porque isso distingue o homem dos animais. Então, bom, entre outros problemas, nós temos o seguinte, é que cadáver adiado só se aplicaria ao homem e seria preciso saber o que é o homem para saber o que é cadáver adiado. Mas se a gente está querendo saber o que é o homem, ele nos diz que é um cadáver adiado. E o que é um cadáver adiado? É um homem. Isso não explica nada, porque aqui nós temos um círculo lógico, não é? Para saber o que é uma coisa, eu preciso saber o que é a outra. Para saber da outra, eu preciso saber da primeira. Então, essa definição, além de não definir coisa nenhuma, ela não é nem um pouco precisa e muito menos técnica. Não vem ao caso. O fato é que todas elas são definições, no mínimo, insuficientes. De algum modo, eu me lembrei aqui de alguns colegas, amigos, artistas, e não só eles, mas outros mais, alguns famosos, alguns já pertencentes à história, definiam a arte como expressão dos sentimentos dos artistas, ou do artista. Talvez você já tenha ouvido falar disso. É o mesmo problema. Se a arte é a expressão do artista, é preciso saber o que é um artista para saber o que é arte. Mas o artista é o que faz arte. Então, para saber o que é um artista, é preciso saber o que é arte. De modo que dizer que a arte é a expressão de sentimentos do artista, além de ser uma definição pobre e subjetivista, também cai no círculo lógico, não define nada, porque é preciso saber o que é aquilo que define a coisa por meio de saber da coisa, de modo que você fica sem saber coisa nenhuma. Né? Bom, então,
Vamos lá. O que há de comum entre essas ideias é a tentativa de identificar o específico que define isso, o humano, né? Nos distinguir do resto da realidade, de modo que nela nos localizemos. Ele vai voltar a falar dessa história aí de localização, essa espacialidade lá para frente. Por isso que eu sublinhei. Né? Vamos lá. Ao mesmo tempo, não. Não ao mesmo tempo. Ele devia ter dito, isto é, porque se trata da mesma coisa. Identificar alguma coisa é ir a coisa. Então, né, tentativa de identificar o humano é encontrar sua definição. Não é ao mesmo tempo, é a mesma coisa, trata-se da mesma coisa. Definição do latim finis, fim, né? Limite, fronteira, aquilo que circunscreve, né? Nos contém, marca, de novo, ele diz, nosso lugar. Lá para frente falamos do nosso lugar. Ok, eu fiz aqui alguma coisa que alterou o parágrafo. Vamos lá. Esse é um dos mais antigos temas que a humanidade se coloca no decorrer dos séculos. A bem da verdade, esse é um tema central nas mitologias. Né? Ou seja, toda forma de pensamento que a humanidade desenvolveu coloca esse tema, essa questão. Né? Quando, por exemplo, nós falamos de Prometeu, né? Que rouba a tocha do Olimpo e entrega aos homens, o que é aquilo? É um mito do surgimento do homem. Assim como no Gênesis, quando Adão e Eva mordem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles deixam de ser animais. Né? Paraíso é um termo que significa harmonia. Com o quê? Com a natureza. Ou seja, seres naturais. Eles deixam de ser seres naturais. Eles passam a ter que trabalhar. Significa que a natureza não dispõe à humanidade os bens de consumo que atendem às necessidades humanas. É preciso produzir esses bens por meio do trabalho. Não é? Essa passagem do Gênesis é simplesmente genial. Não é? É curioso também, porque isso surge como uma maldição, a razão como uma maldição. Falamos disso depois. Vamos lá. Por mais abstratas que pareçam, perguntas como: por que estamos aqui, nesse mundo? Quem ou o que o fez? Ou será que ele sempre existiu? A matéria? Por que nós? Por que logo a mim coube ser eu? Como a Mafalda, né, dizia. De onde viemos e para onde vamos? Por que existe o que existe? Por que a existência? Vamos lá. Perguntas cruciais. De uma ou outra forma, individualmente ou nos grupos sociais, essas dúvidas são objeto de reflexões, temores, confrontos, desesperos, guerra, etc. Parecem perguntas que nós não fazemos esse tipo de pergunta trivialmente. Não sei. Acho que quem acorda um belo dia de sol, uma manhã tranquila, e pergunta por que existe o que existe. Por que eu nasci no Brasil quando eu podia ter nascido no século XVII na Somália? Uma pessoa que coloca essas questões é uma pessoa que está em crise. Uma crise existencial, uma crise diante daquelas respostas que vêm para nós antes que a gente coloque as questões. Muito antes que a gente se pergunte essas coisas, os nossos pais, as pessoas ao redor, no bairro,
nas escolas, nas igrejas, na internet, etc., já estão nos dando a resposta. Respostas tais como: existe um Deus, né, que criou porque teve vontade. Eu não sei porque que Deus teria vontade de alguma coisa, porque vontade é a expressão de algo que falta a alguém, e nada falta a Deus. Ou falta. Parece que faltou. Faltou a criação. Daí ele foi lá e criou. Né? Estranho. Eu não entendo. Mas não estou sendo convidado a compreender. Né? Então, problema meu. Vamos lá. Deus tem um plano para as nossas vidas, né? Por isso que nascemos aqui, nessa época, por isso que logo a mim coube ser eu, e por aí vai. Mas essas respostas encontram alguns problemas aí, alguns séculos atrás, e elas, daí para frente, tenderam a uma proliferação de diversas versões e, eventualmente, rejeições. Né? É claro, desde sempre havia diferentes respostas. E essas diferentes respostas levavam a conflitos, confrontos, etc. Né? Quer dizer, qual é o Deus verdadeiro? Zeus ou Horus? Os gregos colocaram essa questão porque eles perceberam que Zeus e Horus eram muito parecidos, mas não totalmente. Então, peraí, será que é Zeus mesmo? Será que não seria Horus ou Brahma? Brahma não é a cerveja. Brahma é o pai da trindade hindu. Brahma, Vishnu e Shiva. Né? É o pai? Não, não é o pai. Eu só usei aqui uma analogia com Pai, Filho e Espírito Santo. O 3 em 1. Para os hindus, Deus também é 3 em 1. Essa matemática eu também não compreendo e nem sou convidado a compreender, como ninguém é. A consciência mítica não está aí para compreender, ela está aí para nos apaziguar. Ela está aí para conter os nossos desesperos, nosso medo de morrer. Essa história, né, de que, poxa, por que tudo isso se depois eu vou desaparecer? Né? O nosso texto vai falar exatamente dessas coisas. Saber que vamos morrer parece ser uma das coisas que nos distingue dos animais. Os bois, eventualmente, quando estão na fila do matadouro, já começam a pensar que ali é o fim. Mas eles não ficam colocando essa questão quando acordam, né? E vão para o pasto, percebe? Entre nós, eventualmente, durante uma crise dessas respostas que herdamos dos pais e da comunidade, etc., né, colocamos e recolocamos e buscamos responder ou abandonamos, né, até o momento em que a crise bater a porta de novo, supondo que isso aconteça. Bom, perceba uma coisa aqui. A questão original era o que é o humano. De repente, essa questão se associa à questão do porquê. Não só cabe saber o que é, mas porquê. Ou seja, como ele diz aí, né, a razão de existirmos. Essa é uma questão de fronteira, digamos assim, porque, percebam, buscar uma razão para que exista o que existe é buscar uma razão anterior ao que existe. E aí, existe uma razão antes da existência? Se existe, qual que é a razão dessa razão existir? Ou seja, é preciso admitir que não há razão para o que existe. O que existe é anterior à razão. A existência é o fundamento da razão, e não o contrário. A razão não é fundamento da existência porque seria preciso que a razão existisse. Percebem? E é por isso que nós pensamos em Deus, aquele que seria a razão de si
mesmo. Só que essa ideia, ela é um bocado incompreensível, né? A causa de tudo que existe é si mesmo. Percebam, todas as coisas que existem porque algo ou alguém produziu essas coisas. Portanto, tudo aquilo que existe tem uma causa, uma razão. Qual é a causa, a razão de tudo? Essa razão, se ela for anterior a tudo, é preciso admitir que tudo não é tudo, porque há algo antes, né? De modo que só se pode pensar que a razão de tudo existir está em tudo. Bom, a doutrina diz que Deus não se confunde com a natureza, até porque isso não só cairia num panteísmo, ou seja, se Deus está em tudo, né, está na natureza, então a natureza é a causa da sua própria existência, de modo que né, o panteísmo vira ateísmo. O problema é de dizer que Deus não se confunde com a criação, é que nós estamos postulando algo que existe e que é a causa de tudo que existe, sendo que esse tudo que existe deixa de ser tudo, né? E entramos aqui, né, num rompimento com a lógica da causalidade para dizer que Deus não tem uma causa, ele é a causa de si mesmo. Ué, mas peraí, como é que você abandona aquela lógica que te permitiu chegar a Deus quando você chega a Deus? Percebem? Bom, isso aí é brinquedo para teólogo, não para nós. Deixemos esse problema com eles. Não é o nosso assunto aqui. O fato é que a questão do que somos, de repente, se torna a questão não só de por que estamos aqui, por que somos, mas por que tudo existe. Não é? Ou seja, o mundo. Essa é uma questão que engloba a natureza também. E ele vai dizer uma coisa interessante. Esse tema está presente em toda a história e em tempos atuais, hoje, quando a ciência atingiu patamares impressionantes de inventividade e variedade e descoberta, a resposta, contraditoriamente, se afasta. Ela se torna ainda mais difícil de responder. Nós vamos ver como que isso aconteceu. Nós temos aí 10 minutinhos, e nós vamos usar esses 10 minutinhos para abrir um parêntese. Aqui nós entramos num assunto da epistemologia, que é a questão pelo que consiste o conhecimento. Ele vai dizer aí que o conhecimento se caracteriza, entre outras coisas, pelo fato de que quanto mais sabemos, mais não sabemos, mais ignoramos. Ele está dizendo isso para, né, nos explicar por que a ciência, na medida em que avança, nos torna mais incapazes de responder o porquê da existência e etc. Aí ele vai justificar isso de uma forma muito equivocada. Vejamos. Afinal, só é possível supor que o conhecimento vá sendo progressivamente revelado até atingir um estágio final de conhecimento total e ignorância zero, se o conhecimento for concebido como uma descoberta e não como defenderemos depois, como uma construção. Isso é uma tremenda de uma besteira que o Cortella fala. Por quê? Vejamos. É óbvio que há elementos, né, de invenção, construção, né, na ciência. Nós produzimos, nós inventamos, desenvolvemos uma linguagem específica do conhecimento, nós desenvolvemos ferramentas, meios, técnicas e tal, né, para podermos, né,
o quê? Descobrir. O objeto é. Nós não inventamos o objeto, nós não construímos. Nós queremos saber o que é, porque ele já está lá. Acontece que descobrir o que um objeto é não é o mesmo que você pegar uma cebola e ir tirando as camadas até chegar num núcleozinho, no estágio final, a partir do qual sabemos tudo sobre o que é a cebola. Por quê? Porque o objeto não é estático. Ele não está ali encostado, esperando que alguém remova todos os véus ou desvele o que ele é. Tudo que existe está em movimento, ou seja, está se constituindo, está se desenvolvendo sem parar. Tudo que existe se transforma. De modo que não há estágio final para o conhecimento, porque o objeto é dinâmico. Nós nunca vamos saber tudo sobre tudo que existe. Não importa o quanto a gente descubra sobre a coisa é sempre mais do que aquilo que a gente sabe sobre ela. E isso explica o que ele afirmou aqui, ó. Não é que quanto mais se sabe, mais se ignora. Na verdade, quanto mais se sabe do que ainda há para saber. Ou seja, quanto mais conhecemos da coisa, mais se abre, mais amplo se torna o horizonte das tendências de desdobramento das coisas. Nós percebemos que há possibilidades infinitas e algumas probabilidades. Probabilidade é o que interessa. Possibilidade não, porque a possibilidade de ser sim e ser não é a mesma. Então se anula. Nós queremos saber de quais são as tendências dominantes ou determinantes do desenvolvimento da coisa. E na medida em que a gente ainda não sabe, mas consegue perceber que elas estão ali apontando para diversos caminhos, sabemos que esses caminhos abrem um horizonte do que ainda há que se conhecer e que ainda não se conhece. Portanto, quanto mais conhecemos, mais sabemos que há mais o que se saber. Portanto, nós passamos a conhecer a extensão da nossa ignorância. Aquele que nada sabe, sequer sabe, e nem deve estar muito preocupado com isso, do tamanho de sua própria ignorância. É fato que há um conhecimento, todo conhecimento, parte da prática. Então é fácil de se perceber que há ignorância e não imaginamos o tamanho dela, porque imaginar o tamanho de nossa ignorância já é um saber sobre aquilo que existe. Nada de mal em ser ignorante. Essa é uma condição irremovível, natural. Impossível saber tudo. Impossível deixar de ser um ignorante. E ainda mais, vejam, no caso do indivíduo, a humanidade inteira pode saber tudo que se sabe, mas um indivíduo, vamos lá, um filósofo que não estuda medicina, nada sabe sobre medicina, assim como o médico nada sabe sobre filosofia. Mas eles podem trocar as figurinhas, óbvio, se for interesse ou necessidade, que se vai estudar, o que seja medicina ou filosofia. Mas tudo depende dessa necessidade. Portanto, o saber, o conhecimento, é sempre interessado, não interesseiro, interessado. Ele parte de uma carência e ele está interessado em satisfazer a carência. Sobre essas coisas e outras mais, nós vamos falando aí durante o nosso curso. Beleza, gente? Vamos partir
ponto, eu queria saber qual que foi a estratégia aí do Cortella de chamar a ciência para a questão, né? Parece aquele pessoal ateu discutindo com religioso, né? Fica colocando Darwin no meio da questão, como se o Darwin explicasse a existência. Cientistas não explicam a existência. Eles pressupõem que o objeto existe, exceto, claro, os teólogos, supondo que a teologia seja uma ciência. Né? Se for, é a única que busca, em primeiro lugar, demonstrar que seu objeto, Deus, existe. Todas as outras ciências, né, lidam com objetos que já estão aí, a existência é pressuposta, de modo que a existência não é uma questão científica. A bem da verdade, o que seja ciência também não é uma questão científica. Essas são questões filosóficas. Né? Pessoal, então, isso aqui ainda dá um pano para manga. Né? Nós vamos ver aí o Cortella colocando, né, essa questão, né? Qual o nível de conhecimento que a ciência, né, qual é esse conhecimento que ela nos traz quanto ao lugar do humano? É aqui que ele vai começar a mostrar por que o desenvolvimento da ciência torna mais difícil responder a nossa questão. Isso significa que a questão não tem resposta? Não, não significa. Né? Só significa que talvez seja preciso repensar a resposta. Nós estamos aqui para isso mesmo. Né? É óbvio, essa não é uma questão, né, de mera erudição ou de mera curiosidade. Essa é uma questão que guia a prática dos indivíduos. Por isso que ela é importante. Né? Se não fosse assim, não estaríamos aqui vendo isso. Né? Conhecimento pelo conhecimento é besteira. Conhecimento para a vida, é isso que nós queremos. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Sexta-feira que vem voltamos a falar disso. Tá? Uma ótima noite para vocês. Um ótimo descanso, um ótimo fim de semana. Ótima aula para quem ainda tem aula aí. Né? Vamos parar a gravação aqui. Vocês vão encontrar a aula lá no nosso mural. Vou colocar os links para o YouTube e o stream da Microsoft. Vocês vão ter a oportunidade de assistir o vídeo desde o começo, para quem chegou aí no meio da aula. Quem não chegou, também, né, pega aí, acelera o vídeo umas 2 vezes, tá? Para que a aula fique, né, dinâmica. Muito obrigado, pessoal. Vamos fazer isso. Beleza? Estamos de acordo? Estamos. Excelente. Valeu, pessoal.